Aê, mais um Afoitos. Eu, Sérgio Lima, sempre trazendo conteúdo de qualidade para você. Então, hoje a gente vai receber aqui um convidado que é psicólogo, autor, fundador do canal Saber Oculto, um espaço onde fala sobre colapso, simbolismo e as narrativas que controlam o nosso olhar sobre a realidade. Uau, vamos quebrar a Matrix. Mas nem sempre foi assim. Depois de quase 20 anos no topo do mundo corporativo, uma crise radical o levou a abandonar as máscaras do sistema e mergulhar em perguntas que a maioria prefere evitar. Mas eu sei que você faz antes de dormir essas perguntas que te deixam mirabolante. Hoje, com mais de 180 mil seguidores, ele provoca reflexões sobre o fim do real, a manipulação das elites e o despertar da consciência em um mundo saturado de ilusões. Seja bem-vindo, Rick Alexandre. Obrigado, Serginho. Prazer. Pô, só essa introdução aí não precisa mais nada. Gostou? Bem-vindo, meu irmão. Obrigado, muito obrigado. Eu adoro esse tema, adoro. Até te perguntar, você já assistiu um documentário chamado Zeitgeist? Já assisti. Caraca. É nessa pegada aí que Quebra a gente... a cabeça. Sim, né? muita coisa, né, que tira a gente do... O um, né? Porque o outro fizeram meio ficção para disfarçar o primeiro. Sempre o primeiro é melhor que demais, né? Que foi assim com o filme Matrix também, né? É verdade. Mas é isso, né? São documentários ou filmes que tiram a gente daquela visão tradicional, né? Ou da narrativa oficial, da visão oficial. Então, Verdade. é um pouco do que a gente fala lá no canal Saber Oculto, né? Tô quase aí 2 anos com o canal, tá sendo uma experiência bem bacana. Boa. Levar um novo tipo de visão para as pessoas, né? Sair ali do lugar comum, né? Isso, do modus operandi, né? Sair da visão oficial. Porque, na verdade, é muito fácil você acordar, dormir, né? Viver a sua vida padrão, normal, que todo mundo faz, na esteira, parecendo um monte de gado indo para o abate, né? Não é muito simples isso? Seria muito limitado se a nossa vida fosse só isso. Me dá angústia. Não é isso? Né? Será que a nossa vida é o quê? Acorda, vai trabalhar, estuda, aí chega no final de semana, tem algum entretenimento, seja um filme, uma novela, é isso, aí eu vou conquistando as coisas. Será que é só isso? É muito ruim. Não é? Outro limitado? dia eu postei uma foto que me criticaram, que era um bando de senhores barrigudos no meio do rio, com uma mesa de plástico, tomando cerveja e jogando carteado. Eu falei, eu prefiro a morte. Sim. Cara, me criticaram. Tudo bem, todo mundo tem direito de viver a vida como quer. Mas, cara, é uma vida só, preciosa. E, assim, é o que eu falo, até falo pro meu pai, né? Eu falei pro meu pai uma vez, que acho que mexeu um pouco com ele, que é o que me faz levantar todo dia da cama e fazer o que eu tenho que fazer é a certeza que eu vou morrer. Vai ter um dia que eu não vou estar aqui. Então, para que eu vou ficar vivendo a vida normal, igual todo mundo vive todos os dias ali e tal? Isso me angustia. É mais ou menos isso. E é uma questão, assim, o que acontece hoje? Na época dos nossos pais ou os avós, as pessoas tinham um pouco mais de como é que fala? Elas tinham um pouco mais... Elas eram mais diferentes do que agora. Uhum. A personalidade delas era mais única. Hoje em dia está todo mundo padronizado. Nessa questão das redes sociais, todo mundo pensa igual, todo mundo quer as mesmas coisas, todo mundo fala as mesmas coisas. Anda igual, se veste igual, fala igual, quer igual, corta o cabelo igual, ele deseja as mesmas coisas iguais. Não é muito chato isso? É o carro da moda, a roupa da moda, o sapato da moda, né? Então, assim, pelo menos a identidade no passado era uma coisa mais preservada. Hoje a identidade das pessoas está tudo muito igual. Por quê? Não são elas que estão definindo quem elas são, é verdade. Né, o que elas pensam, né, o que elas desejam. É o sistema que está induzindo elas a quererem ou serem de algum modo. E é isso que está acontecendo. Esse que é o colapso. Né? O colapso, às vezes, as pessoas perguntam o que é, né, essa questão? É uma coisa íntima que está acontecendo ali dentro do ser humano. Né? Então, imagina você ter essa vida aí que você descreveu, né? De fazer tudo igualzinho todo dia e chegar lá, você tá velho, barrigudo e olhar para trás. E a vida passou frente, a vida e não tem mais nada para fazer. Exatamente. Imagina, você não ter a mesma velocidade, a mesma força, ou até mesmo
tá com seu cérebro estragado e não consegue nem pensar mais. Você vai estar conformado com, com aquilo, né? Com essa situação, que acho que é o mais triste de um homem, né? De um ser humano. Ele se conformar. Pega um Bruce Willis da vida, por exemplo, que hoje não sabe nem... Não conhece mais as pessoas e tal. Imagina, né? Então, assim... foi muito triste essa questão dele, né? Eu vi acho que foi semana passada ou essa semana que colocaram ele numa casa de apoio, assim, né? De ajuda, né? Deve ser uma baita casa, né? Mas ainda assim, a família não tá mais cuidando, né? Ele não se lembra de quem ele é. Exato. E às vezes violento, né? Sim. Então, cara, vamos lá. Você viveu quase 20 anos no mundo corporativo e depois você encarou uma crise profunda. Eu queria saber que crise foi essa e aí qual foi o estalo que te fez abandonar esse sistema e mergulhar no colapso pessoal. Tá. Eu acho que não foi um processo, né? Foi um processo longo isso. Eu tinha uma vida aparentemente normal, né? Uma vida que muitas pessoas gostariam de ter. Eu era executivo número 1 de RH de uma multinacional americana. Estava 10 anos dentro dessa multinacional, quase 20 anos dentro de recursos humanos. Eu morava num bairro legal, eu tinha uma casa legal, eu tinha um casamento aparentemente legal. Só que dentro de mim, eu passei eu tinha um vazio que eu até demorei para identificar o que era esse vazio. Mas eu tinha um comportamento que era um comportamento de tentar preencher esse vazio com outras coisas, né? Seja com consumo, seja com viagem, seja com álcool, seja com festas. Então eu tinha um vazio existencial, um buraco negro dentro de mim, assim, que assim, não tinha muito fim. E em determinado momento eu fui para algumas coisas que não eram muito legais, assim, né? Foram anos, assim, um processo depressivo. Eu era muito workaholic, então preenchia com trabalho, mas quando eu não estava trabalhando, ia para festa e coisas fúteis, e aquilo foi se agravando. Então, foi um momento de ruptura na minha vida mesmo, né? Que aí eu me afastei do meu trabalho e eu fui passar um tempo... meu irmão tem uma propriedade no sul do país, eu fui passar um tempo com ele, ele falou, vem para cá, né? Uma fazenda, vem aqui, fica uns dias aqui comigo e tal. E eu fui para lá com ele. E nesse momento eu falei, cara, o que está acontecendo comigo? Vou começar a buscar entender. E aí fui fazer um monte de coisa, fui fazer ayahuasca, fui no budismo, tudo que me falava, vai lá em tal lugar que acho que você vai entender o que... Mas demorou anos, assim. E aí, na época, meu irmão falou, vamos abrir um negócio aqui junto, não volta mais para São Paulo, não. Eu fui abrir uma casa noturna, porque era o que eu me divertia. Eu falei, cara, eu vou, né? Foi a pior coisa que eu fiz, né? Acho que eu ampliei, assim, a escala do colapso pessoal em muitas esferas. Só que como é que foi interrompido esse processo? Com a pandemia, que eu tinha uma casa noturna em Londrina, grande até, e aí chegou a pandemia, fecha tudo. Né? E a pandemia foi aquele momento de pôr as pessoas dentro de casa, né? A gente costuma falar, não, se a elite, né, ocasionou a pandemia para... Muitos falam aí numa redução populacional, então acho que foi um tiro no pé, né? Porque ele botou as pessoas dentro de casa, sem muita coisa que fazer, e as pessoas começaram a pensar sobre as vidas delas. Então muitas pessoas tiveram um despertar, uma mudança de vida nesse processo durante a pandemia. Então, o meu foi um processo aí, né? Que eu falei, olha, cheguei nesse momento da pandemia e falei, minha vida precisa mudar, né? Precisa ser diferente. Então, foi esse momento, assim, que efetivamente chegou nesse processo. Ô, Rick, o que existe ainda do executivo dentro do filósofo? Filósofo do colapso. Bonito isso, né? Eu acho que a questão da organização, né? Eu trabalhei muito tempo com empresa americana, você já deve ter trabalhado com empresas do mundo inteiro, e eu acho que eu trago muito essa disciplina, né? Essa disciplina, ferramentas e a questão de não deixar as coisas, né, acumularem. Então, acho que essa organização. Eu trabalhei muitos anos pensando no desenvolvimento das pessoas também, como recursos humanos, treinando pessoas, comunicando, né? Então acho que eu trago muito dessa questão meio tutor, meio mentor, né, para as pessoas que me seguem hoje. Eu tenho essa questão um pouco mais didática. O que talvez me diferencie de outras pessoas que falam da realidade? Eu tento levar para as pessoas mais simples, né, explicar de maneira mais simples, né, essa coisa, como é que o mundo é regido, né, essas forças que, né, esse poder oculto que a gente fala, né, esse poder que não está tão aparente, né, esses sistemas, né, esses poderes que influenciam os sistemas que a gente conhece hoje, né, falando um pouco do passado, presente, mas explicando para eles de forma didática. Então hoje o meu público
eu tenho essa característica. Então, acho que essa questão da comunicação, da didática, é o meu ponto mais forte hoje, que sobreviveu e que traz bons frutos ainda, né? Sim. E você se define aí como filósofo do colapso. Então, quando você fala em colapso, a gente está falando de quê exatamente? De sistemas econômicos, das narrativas sociais ou de alguma coisa mais íntima do ser humano? É uma coisa mais íntima, né? A gente vive numa era que... O que é o colapso em si? Em 2016, Oxford falou elegeu a palavra do ano, que era pós-verdade. O que é a era da pós-verdade, né? Muitas vezes não importa efetivamente se algo é verdade ou não. Se ela tem engajamento, ela pode se tornar verdade, né? Sei lá, alguém que... Vamos pegar assim, um guru que vende como ter sucesso na vida na internet, mas a vida dele é um caos atrás dos bastidores ali. A maioria. A maioria. Ou, sei lá, uma modelo, alguém muito bonita que fala lá como é que é emagrecer ou ficar bonita nas frentes ali da câmera. Mas por trás é um sacrifício, é uma coisa, muitas vezes até doentia. Ou fez lipoaspiração. Isso, exatamente. Ou fez lipo, foi num bom, como é que fala? Cirurgião, etc. Então, quer dizer, o que vale hoje é a verdade ou a aparência da verdade? Então, o mundo hoje está regido pela lógica do algoritmo. O que tem sucesso hoje é o que o algoritmo determina. Eu falo isso, que o público-alvo não é mais a definição de classe social, faixa etária, geolocalização, sim, o algoritmo. Aí o algoritmo define quem é o público-alvo real. Exato. O algoritmo está definindo praticamente tudo, né? As pessoas acham que elas escolhem o que elas consomem na internet, mas elas são induzidas a consumir o que o algoritmo já escolheu por elas. É isso. Né? Então tá bem profundo isso. E o que acontece nesse meio tempo, como eu quebrei lá atrás, eu comecei a perceber que muitas pessoas começaram a perceber que tem algo estranho no mundo, essa lógica aí, né? Que vale muito mais a aparência, ou vale muito mais a lógica do algoritmo do que efetivamente a realidade. A maioria das pessoas está indo como a manada, né? Não percebeu, não parou para pensar sobre isso. Porque o mundo ele gira, né? As pessoas precisam comer, dormir, precisam de tecnologia, precisam de um monte de coisa, né? E o mundo está girando ali. Só que muitas pessoas perceberam que o mundo, essa questão da pós-verdade mudou, né? Que elas perderam a identidade, a essência dela, e o sistema está tentando botar nela uma nova maneira de pensar, uma nova maneira de ser. Só que ela entra em colapso, o ser humano entra em colapso, porque ele não se adequa a isso. Essa nova a era da pós-verdade. E muitas pessoas quebram, entram num processo de depressão, ou entram num processo achando, nossa, eu estou errado aqui, eu estou quebrado, eu preciso me adequar a esse mundo. E aí eu falo para elas, não, o mundo quebrou, o sistema quebrou. Né? Os sistemas que a gente conhecia, eles entraram em decadência e quebraram, né? Já morreram. Então, é você entender isso e, a partir daí, você começar a entender que o quebrado não é você que está quebrado, é o mundo que está quebrado. E aí, a partir daí, você ter uma nova perspectiva. Porque imagina se você se sente que você se desencaixou do mundo e que você é o errado. Que processo você vai entrar? Depressivo, enfim. Ô, Rick, e hoje, essa é a sua profissão? Você ganha dinheiro com isso? Sim, hoje eu ganho dinheiro com isso. Eu escrevo os meus livros, os meus e-book, a mentoria. Hoje eu ganho dinheiro através disso. Que legal. Não é a mesma vida de um executivo, de uma multinacional, uma vida mais simples. Eu acho que ela pode, sim, em algum momento pode até escalar, né? Mas é uma escolha de vida também, entendeu? Mas hoje eu ganho dinheiro com isso. Mas essa questão de não ser o mesmo executivo ou ser simples, às vezes a simplicidade é mais próspera do que um valor maior Sim. que você tenha no mercado e tal, não é verdade? Porque o que acontece, muitas vezes como executivo, né, você tem um patamar de renda, né, mas você está adequado ao sistema, você tem que ficar ali. Custa caro. Custa caro. Custa muita coisa. Né? Ali no meu canal, eu sou eu e né, quem me aceitar fica no canal, quem não aceitar... E a sua produção está dentro da sua cabeça. Está dentro da minha cabeça. Né? Então, assim, tem essa questão também de a gente ser mais feliz. Né, Se alguém não gostar do que eu falo, tudo bem. Tudo bem, tchau. Tchau, né? Foi um prazer
por aqui. Então, acho que... E até para falar muitas vezes de alguns assuntos que eu falo, você tem que quebrar um pouco com a narrativa oficial. O pessoal às vezes fala, o cara é aquele que põe um chapéu de alumínio, fica, né, falando de teoria da conspiração. Agora, quantas teorias, né, de conspiração que hoje a gente falava que era maluquice e que hoje a gente está vendo acontecer na nossa frente. Verdade, né? Então, verdade. Não, e assim, acho que o ser humano está sendo preparado para mais coisas que serão desvendadas logo em breve, né? Sim. Eu tenho a minha crença, eu acho que... Mas tem outras pessoas que têm outras, mas eu acho que o ser humano vai se surpreender em breve. O fim do real e a saturação simbólica, né? Como você traduz isso para quem ainda vive preso no piloto automático? Tem até aquele livro, né, que é... Como é que é? A Força do Hábito. Sim. Né? Esse livro mostra o quanto que a gente está no automático. Porque você imagina só, a pessoa acorda, ela pega o celular, ela olha as mensagens, ela vai no banheiro, escova o dente, ela desce, aí ela vai, né, toma o café da manhã, depois ela vai para a garagem, liga o carro, pega o carro, vai para o trabalho e tal. E nisso tudo ela nem percebeu que ela fez tudo isso. Uhum. Só no automático. Ela não pensou em nenhum momento ali o que ela estava fazendo. Né? Tudo simplesmente, né, autônomo. Piloto automático total. Esse pedaço da vida ali é um pedaço morto. E o que é essa história aí do fim do real e de você começar a enxergar? Você acha que vai ter um momento que o ser humano vai despertar? Eu aposto nisso, sim. Né? O que eu coloco como esse colapso do real? É um pouco disso do que a gente falou, porque hoje a gente vive na era da semiótica e da informação. Você acha que em algum momento da humanidade existiu mais informação disponível para as pessoas do que existe Impossível. hoje? Impossível, né? E por isso está todo mundo pirando. Mas tem informação, mas o que as pessoas estão fazendo dessa informação? Será que elas estão aprendendo mais? Será que elas estão refletindo mais? Ou elas estão evoluindo com essa informação? Pela primeira vez o QI dos nossos filhos é menor do que, né? É isso que está acontecendo. Então a gente está vendo que essa hipercomunicação, essa hiperinformação, né? Ela está transformando as pessoas, quer dizer, elas estão aprendendo menos. Né? Então é um pouco disso, né? Esse colapso informacional. A gente nunca teve tanta informação e as pessoas pararam talvez de evoluir. Né? Elas estão só reagindo. Né? Elas não vivem, elas reagem. Né? Elas dão like, elas reagem, elas vivem de aparência. Elas levam uma vida que seja instagramável. Né? Só consomem. Só consome. Né? E ela consome o que o sistema determina. Né? Tem um autor que se chama Nick Land, né? Que ele traça o sistema como ele chama de capital, que é o sistema que governa o nosso mundo. Né? O dinheiro governa o nosso mundo. Né? Então, todos os sistemas que giram ali em torno do dinheiro. E ele chama de teleoplexia. Ele fala que esse sistema, o sistema como um todo, ele não precisa mais dos humanos. A gente acha que a gente tem um controle sobre o sistema, mas é o sistema que nos usa a favor dele, do jeito que ele quer. Então, sei lá, hoje a gente tem lá um Elon Musk, um bilionário, fazendo um monte de coisa. Mas se não tiver ele lá, o sistema vai criar outro. Outro vai assumir o lugar dele. Né? Então vai aparecer um outro gênio, outro Elon Musk, outro... Né, como é que é o nome? Eu vou anotar. Nick Land. Ele era um filósofo que ficou bastante conhecido, na década de 80, né, e que está muito atual. Então ele falava que o capital teleplexia, né? Ele fala que é o seguinte, o capital, que ele chama de sistema, ele já tem vida própria. Independe de mim e de você. Ele vai chegar num momento que ele vai evoluir, o humano e a tecnologia vão evoluir, vai ter uma entropia, né, vai ter uma sinergia no futuro que eles vão se juntar. Que nós somos orgânicos, eles não, né? Sim, mas ele diz que é como o transhumanismo, né? Transhumanismo é um assunto muito falado atualmente, né? Essa questão de viver para sempre. Deixa eu tirar esse negócio aqui. Viver para sempre, né? Você vê que, sei lá, pessoas digital, como né? Jared Kushner, lá, genro do Trump, ou então aquele cara Peter Thiel, da Palantir, nos Estados Unidos, eles falaram, a gente não vai morrer. A gente está buscando a questão da vida eterna. A conversa agora do Xi Jinping com o Putin, você viu lá, né? Exatamente isso. Tem um projeto que se chama 2045. É um empresário russo, está botando bilhões de dólares eu vi. De fazer um download da consciência humana e colocar num avatar. Né? E tem gente botando muita grana nisso daí. Então, quer dizer, será que eles vão conseguir? Mas independe disso, né? O Nick Land falava isso em 1984. Quer dizer, né? Na década de 80.
dessa junção do homem e da tecnologia. Só que ele disse que é uma inteligência, né, alienígena e que isso vai ser o futuro, né? Vai ser Qual que é o nome do inevitável. outro livro? Do outro livro que você falou aí? Você falou um outro, não falou? Eu gosto de ler, então. Eu acho que um bom para você ler seria a Simulação e Simulacro, de Jean Baudrillard, que ele fala muito dessa questão do simulacro. Foi um livro que aparece ali no primeiro filme Matrix, sabe? Quando sim. o Neo batem Sim. na porta dele, ele abre ali, o livro se chama Simulação e Simulacro, que ele dá essa conceituação do que é o simulacro. Então, eu discuto um pouco sobre essa questão do Nick Land, né? Uhum. Que o Nick Land vê essa junção como futuro. Eu vejo como se todos os sistemas já estivessem mortos. E o que a gente está vivendo hoje é só o arraste de uma carcaça que já morreu. Eu falo que é o arraste do navio afundado. Né? A gente está achando que é evolução, está achando que a tecnologia está evoluindo, mas não, a gente só está se alimentando dessa carcaça morta aí, desse sistema. Que loucura. Né? E a gente não está evoluindo de fato. E que para a gente evoluir, a gente precisaria matar cada um desses sistemas. Porque está tudo remendado, tudo corrompido. Então a gente deveria, assim, começar do zero. Mas tem como? A resposta para isso, né? Todo mundo já tentou responder isso. Nietzsche tentou responder isso quando lá matamos Deus, né? A decadência do Ocidente. Esses filósofos todos apontaram esse fim, né, da humanidade. Como eu sou uma pessoa que eu vim dessa questão da espiritualidade, o que eu proponho é a gente voltar ao verbo, né? A nossa saída é a gente ressurgir. Né? Jesus resetar. Né? Então você acredita na volta de Jesus? Eu acredito. Né? Mas não essa volta institucionalizada. Sim. Porque assim, eu critico muito o sistema religioso. Talvez é um sistema que eu mais critico. Né? Mas aquela crítica que eu tento... A crítica construtiva. Né? Mas imagina assim, a Bíblia, né? o Novo Testamento tem 2000 anos. Imagina quantos significados em cima de significados foram dando para o que foi escrito e a intenção do que foi escrito ali, né? E de como o sistema usou isso aí ao longo de 2000 anos para controlar, para escravizar, para manipular, para manter o modus operandi do mundo como ele era, para manter as massas nessa questão de letargia, né? De aceitar as coisas como elas são e tudo isso. Então, o que é o ressurgir para mim? Né? A gente tentar buscar essa reconexão com o verbo antes de tudo. Né? O verbo aqui como o Logos que criou tudo isso, né? Que é Jesus, né? Antes de qualquer significado. Porque a palavra diz, né? Antes da eternidade, antes de tudo isso aqui existir, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Né? E tudo que foi feito por ele e através dele. É porque uma coisa que eu penso, né? Eu tenho uma cabeça muito lógica. Uhum. E aí eu fico até... obviamente, tem um limite para o alcance da mente humana, né? Uhum. Diferente da grandiosidade de Deus, mas eu fico até impressionado das pessoas que não acreditam em Deus, porque em tudo existe uma autoridade. Né? Na sua casa existe a sua autoridade, na cidade, o prefeito e todos os seus secretários, num estado, o governador, num país, o presidente, no mundo, uma liderança, no universo, uma gravidade que mantém alguma outra energia. Então, assim, tem que ter alguma coisa maior para manter tudo isso funcionando, porque é impossível que o vazio faça com que isso tudo funcione. Eu tinha que ser muito egocêntrico ou idiota para você achar que não existe algo maior do que a gente aqui controlando tudo isso, né? Então, assim, não importa qual seja a sua religião, né? Mas eu acho que talvez você tenha razão. Essa questão de vamos dar um reset, né? Uhum. E recomeçar, porque está tudo torto, tudo remendado, e aí só resetando mesmo. Sabe quando tá tudo remendado? Eu sei. Você não tem mais como um vaso, sei lá, uma obra de arte que ela cai. Por mais que você vai lá e... Mas você pensa onde que foi o erro? Aonde que foi? Erro... Aonde que desviou? O erro, assim, pelas escrituras, o erro foi o homem querer ser maior que Deus. Né? Foi desde o início. Falou, se você comer essa frutinha aqui, você vai ser
que nem Deus. Então, o erro sempre foi o homem Mas aí querer Jesus ser mais que voltou. Deus. Hã? Mas aí, se a gente for pelas escrituras, Jesus voltou para nos redimir. Então ali já não deveria ter dado um reset? Mas você acha que as talvez? pessoas se redimiram? Não, assim... Eu acho que tem essa questão, entendeu? Porque ele veio aqui, né? Falou, olha, vocês vão conhecer a verdade e a verdade vai libertar vocês. Né? Mas você tem que seguir algumas regras aqui, né? Você tem que... Onde está o seu coração? Eu adoro aquele filme Deixados para Trás. Não sei se você já assistiu. Já assistiu? Não. Assiste esse filme. Pra você ver. Vou assistir. É muito bom. Porque fala um pouco isso, né? E eu acredito nisso. Eu acredito que alguns separados, escolhidos, serão usados. E os que não prestam para nada vão virar adubo. Uhum. Eu acredito nisso, porque eu acredito muito no merecimento, entendeu? Sim. Então, não nos perfeitos. Não adianta você querer ser perfeito. Não tem ninguém perfeito. Mas eu acho que você tem que ser útil. É igual uma ferramenta. Uma ferramenta que você usa, você guarda. A ferramenta que você não usa, né? Então, é isso que me incomoda também, né? De eu estar aqui. Eu não busco ser perfeito, mas eu quero ser útil. Eu quero fazer. Eu quero transbordar. Porque eu fico imaginando assim, Deus olha para mim e fala assim, esse menino está acordando hoje, mas não serve para nada. Não faz nada. Não ajuda ninguém. Né? Então, aí ele fala, tá, chega, dá lugar para outro aí, né? E em algum momento eu acho que ele vai ter que fazer essa organização, sabe? Meu ponto de vista. Sim. Eu acredito nas escrituras, né? E na forma como estão colocados. A questão, Jesus veio mostrar pra gente assim que as coisas não estavam... Ele veio nos dar uma chance, na verdade. E a gente não aproveitou. E a gente não está aproveitando. Porque assim, se a gente olhar o mundo, a gente é bem abençoado e beneficiado de onde a gente está, mas tem lugares no mundo que a coisa está muito feia. Tá, né? muito. E que as pessoas estão morrendo, e que as crianças não têm o que comer, e as pessoas não têm oportunidade, e as pessoas não... A gente tem... Estão queimando pessoas vivas. Estão queimando pessoas vivas, e o que a gente vê é mais rumor de que as coisas vão piorar, não de que as coisas vão melhorar. Então a gente não... De fato, a gente não está voltando ao Logos, não está voltando a Deus como ele pediu que a gente voltasse. Então, o fim dessas coisas, ele está escrito, né? Que é um fim caótico, é um fim de mais guerra. É um fim onde vai separar o joio do trigo. Né? Vai ter lá as pessoas que vão despertar para a verdade, né? Que vão querer seguir um caminho do bem, um caminho da verdade, e as pessoas que vão amar mais o sistema do que a verdade. Então, hoje a gente está no mundo que a gente falou pós-verdade, quer dizer, a verdade já não importa mais. Sim. Né? A gente está deixando a verdade e a gente está vivendo o que o sistema impõe. Sim. Então, eu acho que isso está cada vez mais evidente. Se a gente trazer para hoje isso aqui, está cada vez mais claro. Né? Para que lado, qual que vai ser essa separação? Então, eu acho que é por aí, entendeu? Então, mas eu acredito que vai haver ainda em algum momento que houver um caos ou um colapso do sistema que a gente conhece, né, que segura a nossa realidade, seja o sistema político, econômico, que nem aconteceu agora lá no Nepal. Teve um colapso, certo? A decisão de alguém colapsou lá até tem um amigo que está lá. Colapsou lá o país, a nação. Né? Então, vão haver mais colapsos, né? Um colapso talvez que seja maior, assim como a gente teve um certo ensaio disso na época da pandemia. Então, essas coisas que a gente discute, né? Enquanto o mundo está rodando, as pessoas estão trabalhando, né, e mantendo a coisa rodando, a gente está discutindo e tratando aqueles que estão quebrados, né? E pensando nessas coisas também. Fora ali do sistema, né, mainstream, que a gente chama, né? Fora ali do sistema religioso que já tem as suas respostas prontas, ou enfim, o sistema filosófico também, tentando, né, de alguma maneira trazer uma outra perspectiva e até uma didática para as pessoas entenderem, né, e pensar sobre a vida delas. E o lugar... Porque assim, ó, o mundo tem uma identidade própria, certo? O mundo não tem uma identidade própria. Você já parou para pensar no mundo? Como que o mundo é governado? Então, lá, o mundo tem alguns sistemas. Tem um sistema político, tem um sistema econômico, tem um sistema educacional, tem um sistema industrial, tem um sistema tem inúmeros sistemas. Que forças que regem esses sistemas? Quais são os interesses que estão
agindo nesses sistemas? Quem controla nesses sistemas? Quem tem o poder de, sei lá, mudar a economia ou controlar esse sistema? A gente pega empresas que são trilionárias, ou fundos aí que a gente fala lá, BlackRock ou tantos outros que podem mudar, assim, né? Então, quais são quais são as forças? Tá, então o mundo é isso. E qual que é a cultura hoje, ou a ideologia, ou a narrativa mainstream do mundo hoje? Ah, tá. Então essa é a identidade do mundo hoje. E qual que é a minha identidade dentro disso, né? Do ser? Cada um tem uma. Então as pessoas pensarem dentro de tudo isso, dentro desse sistema, quem é o Sérgio dentro desse sistema? O que ele faz? Qual é o legado que ele vai deixar? Como estão os relacionamentos dele? Como está a carreira? Porque às vezes você pode estar super bem na sua carreira financeiramente, mas você está deixando os seus principais relacionamentos para trás, né? Ou não está deixando um legado, ou está renegando você mesmo, a sua própria identidade, porque essa vida aqui é única, né? Como você falou no início, e a gente vai passar por ela sem né, ser o que o Sérgio veio para ser, mas na expressão máxima de tudo isso, assim, né, de contribuição, de uma coisa espiritual, porque se você é espiritual, né, você acredita em Deus, então tem uma contribuição nesse lado também. Então acho que é um pouco dessas Mas você acha que você estaria pensando dessa forma se você, de repente, não tivesse passado pelo que você passou lá na empresa, de ter saído, ou se, de repente, eu te falasse agora, olha, toma aqui um cheque de 100 milhões de dólares. Você acha que você estaria operando o sistema ou você estaria tentando pensar, curtindo a vida e operando o sistema ou estaria pensando da forma com que você está pensando hoje? Não, a primeira pergunta, eu tenho a resposta pronta, né? De maneira nenhuma. Eu estaria lá no mesmo jeito, né? Eu estaria lá. Estaria lá? Estaria lá. No automático? Né? No automático, no sistema. De maneira nenhuma que eu teria parado para pensar nisso. Se eu não tivesse me quebrado, né? Uhum. Eu teria parado para pensar nisso e tomado a decisão de vir falar dessas coisas, ou ter um canal que fale sobre dessas coisas. Agora, em relação aos 100 milhões de dólares, eu já recebi proposta para voltar para o mercado e não era 100 milhões de dólares, né? Mas eu preferi ficar onde eu estou. Assim, era uma amiga, falou, olha, eu estou precisando de alguém, um braço direito, né, para tocar um projeto tal, super legal até. Uhum. Mas eu falei, deixa eu pensar. E naquele dia eu fui pensar, eu falei, cara, eu não quero voltar para aí. Eu acho que a minha função agora é outra, né? Nesse simulacro, nesse mundo, nessa realidade, minha função agora é outra. Eu acho que tem muita função muito nobre, né? De diversos lugares. Eu trabalhei no ambiente corporativo muito tempo, né? Eu acho que aprendi muito, assim, a gente aprende muito em função do ambiente corporativo, né? Não é só também coisa ruim ou coisa que não... Sim, lógico. Pelo contrário, né? Sim. Muitas relações boas assim e tal. A gente também tem que ter um pouco de alienação, senão a gente pira de vez, né? Pira, também. né? A gente tem que sair um pouco, né? Tem que ter um lado assim também, né? Que você dá uma pirada em alguns assuntos, ou que, sei lá, você acredita em algo que ninguém acredita, mas dane-se também. Então você não pode ficar também... Porque senão... porque se você estiver preocupado demais com o que os outros pensam sobre você o tempo inteiro, e se você só falar coisas que as pessoas querem ouvir, como é que vai ser? Né? Então, o que é o coelho branco? O coelho branco, ele tem... O coelho branco, ele vem da Alice no País das Maravilhas, que era o coelho que pegava a Alice no mundo real e levava ela para um outro mundo, né? E no Matrix ele também aparece ali num momento de transição. Sim. Então, é um elo de ligação entre a realidade conhecida e uma realidade nova, né? Então, ele remete a isso, né? Essa transição do ponto A para o ponto B da pessoa que, olha, nunca tinha ouvido falar de muitos assuntos e agora eu estou ouvindo falar e estou sendo apresentado a eles e estou, a partir daí, criando uma nova versão da realidade para mim, né? Então, o Coelho Branco tem essa. E lá você fala muito de bastidor do mundo, né? Sim. Então, qual foi o bastidor mais chocante que você já descobriu nessas suas investigações aí de ruptura? Cara, eu estudei muito sobre, assim, talvez o pior, assim, é essa questão do satanismo em si, né? Eu estudei muito, assim, algumas linhas, estudei cultos antigos, e eu vi que ao longo do tempo, seja ele um mito ou não, tá? Porque ele foi usado para controlar grupos, foi usado até mesmo para controlar as elites ao redor do mito, né? Então você vê, existem sociedades secretas, a gente tem lá o Bohemian Grooves, né, o Skull and Bones lá de Yale, ou diversas outras sociedades secretas que a gente já ouviu falar aqui, né,
E elas, em algum momento, né, elas tiveram essa questão um pouco mais voltada ao dark side, assim, né? Então, estudar isso e saber que no passado e até mesmo no presente existem rituais, existem coisas ruins que são feitas a crianças ou a pessoas inocentes, foi a coisa que mais me E hoje em dia impactou. isso existe ainda? Existe. É mesmo? Existe. Tem um cara, se você quiser ver, cara, tem um cara que chama Ronald Bernard. Ele era um lobista do cenário bancário mundial. Ele é holandês e ele relata, ele diz que ele assim, tem um cara, dois caras também, né? Tem um cara da Procter Gamble, que é um herdeiro lá dos caras, que também fala isso, chama Force, não é Force Gamble não, mas ele é da Procter Gamble, você vai, depois eu te passo aí. Esse Ronald Bernard, ele fala, tem vários vídeos dele no YouTube, né, que ele trabalhava por uma elite, que se hoje é 8.500 pessoas, que são responsáveis aí por essa elite bancária mundial. Os caras têm polícia própria, os caras vivem num outro patamar de realidade, e que no topo do topo dessa pirâmide, o que pediram para ele era que ele fizesse lá certos rituais que envolvesse, inclusive, essas questões mais satânicas, assim. Sério? Foi no momento que ele falou, não, disso eu não faço, isso eu não participo. E aí ele saiu, ele não disse quem são essas pessoas, mas ele tem muitos relatos, e aí hoje ele já denunciou muita coisa assim sobre abuso, Mas sobre será? tráfico infantil. Será que esse cara não já teria morrido, não já teria dado um jeito de dar um fim nele? Eu Se também fosse penso verdade? muito sobre Ele isso. não fala isso para vender alguma mas coisa? ele está vendendo nada, né? Quer dizer, ele está se expondo de maneira negativa, né? Então, Os caras que piram também. porque ele não vende livro, ele não vende nada. Ele só denunciou. Então, não sei se a gente sabe que o tráfico humano ele existe, o tráfico infantil existe, e a gente... Não, isso sim, né? Isso sim. Mas aí é por dinheiro, não é uma coisa mística, né? O tráfico humano é dinheiro puro, né? Sim, mas tem... Você pega lá o MS-13, que o cara lá, como é que é o presidente lá de... Como é que é o nome do país lá? Agora esse deu um branco. O Bukele. O Bukele, sim. Né? Ele pega com os caras lá do MS-13, eles faziam rituais satânicos com morte de pessoas. Né? Ele falando lá para aquele apresentador americano lá, esqueci o nome dele agora, me deu um branco, mas enfim, ele falando exatamente desses rituais. E existem muitos autores que falam desses rituais e pessoas que participaram dessas, né, pessoas que vieram do Departamento de Inteligência, pega John Coleman, que fala lá o Comitê dos 300. É um cara que durante 20 anos ele atuou ele era diretor da inteligência britânica. Você pega um cara que foi diretor da CIA durante 50 anos e fala, olha, existe uma conspiração mundial que se as pessoas soubessem. Que loucura. Quer dizer, elas não teriam nem noção de que isso existe. Ele falou, até difícil de falar. Então, tem muita gente que falou sobre isso, só que não vem, né? Não tá na mídia mainstream, não é aceito, talvez abertamente pela academia, mas tem muito interesse. Não tem nem como falar também. Não tem como falar, entende? Que são assuntos marginais e não tem como falar. Mas, se você passa a viver esse mundo e passa a ler sobre isso, você vai ver que sim. Né? Então, não fica meio pirado? Você fica lendo, querendo descobrir mais. Tem uma galera que começa mais. a ficar pirada e começa... Porque, assim, esse meio de conspiração é uma bolha ideológica também muito grande e muito viagem, assim, né? Agora, tem gente séria. Para mim, traz mais lucidez. E eu bato muito com as pessoas que me seguem, meus seguidores lá também. Se não te traz lucidez e se não te traz mais equilíbrio, alguma coisa está errada. Porque entender como o mundo funciona, em algum momento vai te trazer uma certa desesperança, porque qual que é o momento que traz desesperança? Quando você começa a ver a realidade e você vê que a sua identidade e aquilo que você acreditava estava pautada em pilares que não eram muito sustentáveis. Não era pautada em toda a verdade. Então você passa um período ali de desesperança, de falar, a coisa não faz muito sentido. Mas depois, passado esse período, você reestabelece. Você reestabelece um novo eu, um novo propósito, né, entendeu? Uma nova maneira de enxergar as coisas. Então, sim, aí que vem a lucidez. Né? A lucidez traz mais confiança, traz, né, um melhor posicionamento, esse tipo de coisa. Você tem uma mentoria, né? Sim. Que é Ressurgir. Sim. O que é essa mentoria? E o que você diz que é esse termo ressurgir, na verdade, na prática? Na prática, assim, a mentoria, eu estou no estágio bastante inicial dela, estrutural, ela já está rodando, né?
mas estou naquele estágio de validação do piloto, né? Sim, então tá num momento muito legal, assim, muito bacana de ver, né, ela funcionando, aquilo que você imaginou tá funcionando, não para mim, mas para quem tá sendo mentorado, que é o mais importante. Bacana. Mas é o resgate disso, né, da identidade. Primeiro pegar o cara e colocar a principal reflexão, entender como o mundo funciona e entender como é que estão as relações deles. Então, como é que está a minha identidade? Ela é minha mesmo ou ela foi construída pelo sistema? Como é que estão os meus relacionamentos? Como é que está a minha carreira e propósito? Né? Como é que está a minha questão de legado? E a minha espiritualidade. Então, a mentoria ela vai olhar cada uma dessas esferas da vida por essa perspectiva que eu chamo de uma perspectiva desperta e ver em que momento ali você perdeu ali a sua identidade, ou aquela chama, ou aquela centelha que cada um é um ser único, não é? Deus criou um ser único, individual, para que ele tivesse uma vida em abundância aqui de experiência, de conhecimento, enfim, né? Para que ele fosse um ser único. Então, essas pessoas ressurgir é você resgatar isso. E lá entender, né? Quem é o Serginho? Né? Será que o Serginho se perdeu em algum caminho que ele precisa voltar? Ele quebrou e ele precisa voltar? Então, ressurgir é isso. Né? Resgatar essa identidade principal, essa identidade primordial. Como é que eu faço para contratar essa mentoria? Hoje, através do meu canal, né? Eu abro ali, muitas vezes... pergunto às pessoas, né, que querem se submeter a esse processo, aí eu bato um papo com elas. Hoje, basicamente, através do meu canal. Seu canal? Do meu canal. Qual que é o canal? O Saber Oculto. O Saber Oculto. No Instagram. No Instagram? Sim. Aí eu mando um direct. @o Saber Oculto. Manda um direct, ou via de regra ele vai ver um stories pedindo para ele responder um questionário, ou participar de um bate-papo comigo. E aí, nessa entrevista, a gente decide junto se a mentoria é uma solução para ele mesmo, ou de repente um livro, ou uma outra coisa, né? Para saber se é a solução para ele naquele momento. O Rick, aqui a gente tem uma pergunta-chave do programa, que é: o que te deixa afoito? Eu já imagino, no seu caso, desvendar o segredo da Matrix. Mas o que te deixa afoito? Desvendar é o processo, né? Mas eu acho que eu acho não, tenho certeza. É ver quando uma pessoa desperta. Sabe? Então, assim, ver que pessoas de diferentes níveis culturais ou diferentes níveis, ela vai e consegue despertar. Então, existe alguma coisa ali que não é conhecimento, não é questão financeira, não é experiência de vida. Pessoas de diferentes classes sociais, diferentes lugares, diferentes níveis, elas têm algo em comum ali que leva elas a buscar e se ressurgir por elas mesmas. Né, muitas vezes eu facilito no processo, mas a pessoa que vai lá e se redescobre tem uma conexão espiritual, né, com Deus, principalmente por trás desse processo. Então é isso, é ver que as pessoas elas descobrem. O que eu faço, na verdade, não é nem conduzir, eu reúno pessoas que estão passando pelo mesmo processo. Então sou meio que um mediador ali, um mentor, facilitador disso. Mas o que me deixa afoito é ver que as pessoas despertam, sabe? Mesmo toda a realidade trabalhando para que elas não despertem. Então, isso é... Vou fazer uma pergunta bônus. A gente já está ultrapassando, mas eu vou fazer uma pergunta bônus. Tá. Tem alguma coisa que você pode adiantar, que você está estudando, que você está desvendando e que a humanidade vai descobrir daqui a pouquinho, algo que vai surpreender? Olha, uma coisa que está muito em voga agora, que está tomando as comunicações, as empresas, etc., é essa questão do transhumanismo. Você está vendo uma narrativa de que as pessoas vão viver para sempre, você comentou lá do Putin, etc. E essa questão de que está muito falando disso. Saiu no Globo, está saindo em alguns canais, que as pessoas estão usando sangue jovem para viver mais tempo. Né? Então, esse é um assunto que as pessoas vão ver com mais frequência, sim. Mas que a gente está vivendo meio que um vampirismo do mundo moderno. Que loucura, né? Então, olha isso. A vida imita a arte. Exatamente. Todo mundo falava de vampiro, que mordia. Na verdade, vai ser colocando sangue jovem. Mas jovem. Será isso, né? Então, essa é uma questão que eu tenho estudado e que as pessoas vão começar a falar mais sobre isso. Assim. Alguns vão entrar na onda, mas eu acho que a gente vai se assustar com o que a gente vai ver. Ô, Rick, a gente chega no final aqui de mais um Afoitos. Muito obrigado pelo bate-papo. Tô com a minha cabeça desse tamanho.
Tanta coisa, tanta descoberta aí. Espero que vocês tenham gostado. Espero que você volte aqui para falar mais sobre o transhumanismo. Não sei nem falar, de uma visão difícil. Outras coisas, tá bom? Muito obrigado aí pelo seu tempo. Quer deixar mais uma mensagem para o pessoal? Obrigado, né, pelo convite, Serginho. Obrigado por estar aqui. Gostei muito, muito, muito bom sempre ter um espaço aberto. Não é todo mundo que abre esse espaço, então parabéns pelo projeto. Obrigado. Podcast, pela abertura, né, para a gente junto. poder falar disso também. Fico muito feliz de ter participado. Isso aí. Tá bom? Galera, a gente fica por aqui, então você tem a missão de se inscrever, clicar no sininho, compartilhar, porque esse conteúdo é feito especialmente para você. E se você não fizer isso, o saber oculto vai atrás de você. Então compartilha! Afoitos! Muito bom!